Boa noite, boa noite. Quem temos? Já estamos aí. Nossa, quase. Já temos 20 pessoas ao vivo. Que legal, que legal. O pessoal está entrando. Então, hoje eu quero falar sobre o contrário disso que vocês estão vendo, que é a depressão. O que nós temos aí? Nós temos bastante gente já. Silmara, Ana Paula, Ana Cláudia, Solange, Márcia, Sandra, Ângela, Silvia, Albani, Meire. Nossa, quanta gente. Adma. Que lindo, muito legal, obrigado. Hoje acabei atrasando e o motivo é bem claro, né? O motivo foi que elas acabaram de chegar de viagem e eu fui buscá-las e tô, tô descuidado hoje. E que bom que vocês todos estão aqui, viu? Comecei esse momento aí, então a Alice estava com saudade do papai. E eu queria falar para vocês, começando a falar que recebi mensagens cobrando. E aí, você não vai falar hoje? Como é que tá? Cadê a live hoje, né? Você não vai falar? Não, não dá para ficar sem falar, né? Tudo bem, Maria? Olá. Ô, Denise entrando, Juliana, Carlos, Juano. O pessoal tá bem fidelizado, né? Que legal. Queridos, hoje a minha conversa vai ser breve, não vou me estender muito, não quero que passe de 15 minutos, tá? E o nosso é falar sobre depressão. Então, a primeira coisa quando a gente pensa em depressão, a gente pensa em tristeza. Qual é a diferença de depressão e de tristeza? São coisas bem diferentes, tá? A tristeza, ela tem um motivo desencadeante. Então, tipo, uma criança perdeu um brinquedo, você foi prestar vestibular, chegou atrasada, furou pneu, aconteceu alguma coisa, tem um fato determinante, uma perda, um prejuízo, e aí existe uma tristeza. Eu vou voltar a falar sobre tristeza, porque na verdade, no final da história, a tristeza é uma ilusão. Claudinha Moura, tudo bom? Bem-vindo, tá todo mundo aí. Pessoal no Instagram também ao vivo, a Carol, a Edneia, quem mais? A Néia Armando, a Cláudia, Clarice, Ávila. Ai, que legal. O pessoal todo aí apoiando também no Instagram. Então, a tristeza, ó, vou escrever até aqui. A tristeza é uma ilusão. Depois vocês me cobrem de falar sobre isso, por que ela é uma ilusão, tá? Mas vamos voltar. E o que é a depressão? A depressão, ela cria um estado mental, a gente tem falado muito de neurociência, então, a depressão, ela cria um estado mental aonde certos centros da mente não funcionam adequadamente. Então, como é que a mente funciona? Existe um estímulo elétrico que corre em determinadas regiões, e conforme nós pensamos e decidimos, nós desviamos os fluxos de energia nas áreas cerebrais, ali ativa a liberação de determinados neurotransmissores. Neurotransmissor ele faz esse estímulo elétrico, ele passa de um neurônio para o outro através dos neurotransmissores. As placas aqui dos dendritos soltam o neurotransmissor, ele vai lá no outro neurônio, estimula, e aí o estímulo elétrico continua de novo. Então, cada área do cérebro tem um conjunto de neurônios que produz determinado neurotransmissor. Dependendo do neurotransmissor que for produzido, você vai ter uma sensação de prazer, sensação de felicidade, sensação de tristeza, sensação de desânimo, cansaço, confusão mental, tontura e falta de planejamento e uma série de coisas. Então, ansiedade, medo são estados mentais. Então, eu estou preparando vocês para falar de um assunto muito legal, chamado mindset. Nós já começamos a falar algumas coisas de mindset, mas o dia que for mindset, eu quero falar para vocês 2 horas de mindset. Né? Vocês vão ter que me aguentar 2 horas, porque eu estou estudando muito isso. Então, eu estou estudando o mindset da cura, a mente da cura, curado por aqui. E vou depois falar para vocês como é que é isso.
voltando para a depressão. Então, quando uma pessoa entra em depressão, a mente dela carrega ela vai para o fundo. É como se ela afundasse, ela não quisesse nadar. Ela está no mar, ela não quer nadar, ela se solta e ela afunda e ela morre. A pessoa se larga, a pessoa se deixa. Os sintomas da depressão são bem nítidos. A pessoa fica desanimada, ela não quer levantar de manhã, ela não tem vontade de criar, de caminhar pela vida, ela não quer interagir, ela fica fechada, ela vai se fechando no mundo dela, ela começa a reclamar das coisas, ela se vitimiza. Então, além do desânimo, ela se coloca como vítima, coloca a culpa nos outros, e ela vai aprofundando nesse morro abaixo, onde todos são culpados do sofrimento dela. Bom, então, a depressão é a pessoa que ela não conecta com a vida. Ela não conecta com as outras pessoas. Ela fica fechada no mundo dela. Ela não conecta com aquilo que é essencial, que é você fazer algo pelas pessoas, você fazer algo nessa vida. Então, ela não quer mais comer, ela não quer mais produzir, ela não quer fazer nada. Obrigado pelos likes, pessoal. Obrigado também por compartilhar esse vídeo se você está gostando. Muito legal. Vamos lá. E a pergunta que não quer ficar lá é: por que uma pessoa entra em depressão? Essa é a questão fundamental. Por que uma pessoa entra em depressão? Então, uma pessoa entra em depressão quando ela não está conectada com a vida. E o que é a conexão com a vida? A conexão com a vida, primeira conexão com a vida é com a mãe. Quando no útero, dentro do útero, na fase embrionária, ela passa por uma rejeição. Se esse feto passou por uma rejeição, ele não conectou com a vida, ele não consegue juntar, ele não consegue existir, ele não consegue ser um. E ele, essa pessoa, seja homem, seja mulher, eu chamo de ele, vai ter depressão forte o resto da vida, porque ela não se fechou como um ser, ela não conseguiu existir, entendeu? Porque ela passou por uma forte rejeição dentro do útero. Filhos que a mãe pensou em abortar ou tentou abortar, essas crianças, quando a mãe não queria engravidar, engravidou a mãe, essa criança vai viver depressão lá na frente. Então, ela conecta com a vida através da mãe. Bom, tem casos que tem problemas, mas está tudo bem, vai indo. Então, aí ela busca o amor da mãe. Então, o ser humano precisa de duas coisas quando é pequeno: amor e alimento. Amor também é alimento, é leite. Então, amor, cuidado, atenção, colo, segurança. Isso é nutrição da alma e a nutrição do corpo através do leite da mãe. Só isso é que uma criança precisa. Amor e nutrição. E aí ela consegue existir, consegue se fazer. Então, conforme ela vai existindo, depois vem o processo dela se desconectar dessa mãe, virar para o mundo e ir enfrentando a vida. Esse processo de se desconectar da mãe é que a gente chama de vida, né? Começa lá com uns 2 anos de vida e vai até você morrer. Nós estamos sempre nos desconectando da mãe e indo cada vez mais para longe para a nossa vida. Primeiro movimento, quando você começa a se desconectar da mãe, acontece com 7 anos, quando você se conecta com o pai. Quando você não consegue realizar esse movimento em direção ao pai, aí você fica preso à mãe. E quando você fica preso à mãe, é mais fácil você ter depressão. Porque você não conecta com a vida. Quem está conectado com a mãe não consegue cortar o cordão umbilical, ou corta em parte, corta parcial, e não conecta totalmente com a vida. Então, ela vai ter dificuldade de lidar com o novo, dificuldade com as coisas que acontecem. Uma coisinha pequena é aquela coisa enorme, aquele estardalhaço. Ela não consegue lidar com as dificuldades, ela desespera com tudo, ela está em depressão. E aí ela se volta para o mundo dela, ela se volta e fica vitimizando, e aí ela entra em depressão. E quando ela entra em depressão, ela vai morro abaixo. E aí, o estado mental, o mindset dela, a forma dela ver o mundo, o chip que está lá dentro da cabeça dela, é um chip de depressão. E ela não tem uma doença física. Se tivesse, às vezes até melhoraria a depressão.
Ela começa a olhar para o mundo, para tudo é difícil, acordar de manhã é difícil, criar filho é difícil. Tem mães que abandonam os filhos, porque não consegue ser mãe. Ela não conseguiu ser no papel de filha e virar mãe, ela continua filha. E aí ela passa. Até foi brincar de sexo, engravidou, não sabia, ou não consegue lidar com aquilo. E ela vive essa depressão, ela doa os filhos e vai embora, vai viver. O que fazer, né? A própria existência dela emocional. Então, a depressão é coisa séria, sim. Existe depressão endógena, que é uma depressão mental. Esses neurotransmissores não produzem. Então, o que os laboratórios farmacêuticos inventaram? Inventaram uma droga chamada antidepressivo. O que o antidepressivo faz? Ele vai lá dentro da sua mente, impede a captação, a recaptação desses neurotransmissores que estimulam positivamente as áreas cerebrais que fazem você se sentir bem, né? As áreas da felicidade, da excitação, do bem-estar, da saúde, da satisfação, da alegria, tudo isso. Então, quando você não capta, não recapta esses neurotransmissores que já estão lá, o seu cérebro fica encharcado de neurotransmissores, né, que vão dar essa sensação gostosa da vida, né? Principalmente a serotonina. Está bastante estudada a serotonina. E aí, você olha para os mesmos problemas que antes e não tem mais problema, né? Num passe de mágica, tudo ficou bom. Mas não é bem assim que acontece, porque a realidade lá fora é a mesma. É o óculos que você usa que mudou, enquanto você estiver tomando o medicamento antidepressivo. Então, assim, sou contra antidepressivo? Não. Tem casos que é preciso tomar durante um tempo. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Chegou nesse tempo, vamos olhar para a realidade. Vamos lá, qual é o sofrimento? Ah, é no útero, vamos olhar para isso. Então, por que sua tristeza? Ah, a tristeza é uma ilusão. Lembra que eu falei que a gente ia falar disso? Por quê? Veja, quando que eu fico triste? Eu fico triste se eu perder esse papel. Tá, perdi o papel, não estou achando. Tá, agora o que eu vou fazer? Não acho meu papel, eu preciso... Então, assim, eu criei uma necessidade. A necessidade que eu criei é ter o papel. Criei a necessidade de encontrar o papel. Eu também inventei isso. Eu podia simplesmente abrir mão. Não. Aí eu não encontro o papel. E aí eu me frustro. Então, como eu não sei lidar com a frustração, e aí vem a importância de você falar não para o seu filho, para sua filha. Não. Não é não. Importantíssimo falar não. Como a pessoa não sabe lidar com a frustração, ela vai entrar em tristeza e sofre. Quem disse que eu preciso desse papel? E depois que eu acho o papel, o que muda na minha vida? Nada. Então, assim, a tristeza ela é uma ilusão da pessoa que quer algo e não consegue aquele algo que ela achou que precisa e ela entra no estado mental de se culpabilizar, enfim, ela entra num looping mental e o mindset dela vai mudando, ela começa a olhar o mundo de um jeito diferente. Então, ela fica com tristeza, né? A depressão, ela tem um componente endógeno, sim, como eu disse. Lá na estruturação do ser, do cérebro, da mente, onde nasce, quando a criança é formada, quando você foi formada dentro do... Então, primeira coisa, quer melhorar de depressão? Olha para tudo como é. Tudo que acontecer de diferente, fala, tá tudo bom, tá certo. É desse jeito que é para ser? É, eu aceito. Então, tratamento de depressão. Vai numa farmácia, compra uma pílula de eu aceito. Tome eu aceito tudo e todos como são, 4 vezes por dia. De 6 em 6 horas, vai lá tomar uma cápsula. Eu aceito tudo como são, tudo como é e todos como são. Quando você aceita, você não briga mais com a vida, você não briga mais com as coisas, porque aí você entende que o fluxo vai vindo. O fluxo da vida vai te levando. Você não briga mais, você não rejeita mais as coisas, você simplesmente vai pegando, você não briga mais com você não briga mais com as pessoas. Olha que estado mental mais delicioso. Aí vem, no caso, o começo tudo aqui, a minha filha veio no colo, quem assistiu no começo tá, né? Eu vou contar um dia da minha história, como que essa filha existe, como que eu virei pai, por que eu demorei tanto tempo para virar pai. Isso tem um porquê lá atrás, né? Então é isso, queridos e queridas,
Que bom, obrigado pela presença. Tratamento da depressão é coisa séria, tá? Hoje em dia, o suicídio, ele cresce, ele já é a 7ª causa de morte entre adolescentes, entre jovens de 13 a 25 anos. Ele é uma altíssima, acho que é a 3ª causa de morte entre idosos a partir de 60 anos. Existe o suicídio que a gente conhece, que a pessoa se joga, assina. Agora, existe o suicídio velado. O que é o suicídio velado? São os acidentes de carro, bateu no guarda-reio, enfim, tem as quedas acidentais, que não são acidentais, elas são programadas pelo inconsciente. Existem os acidentes, tanta coisa que acontece, né? Pessoas que... Então, tem as mortes que a própria pessoa se mata, que são veladas, e que não são contabilizadas na estatística de suicídio, mas que na verdade são. É quando a pessoa desiste de tudo e ela dá um jeito de ir. Existe o suicídio lento. Suicídio lento chama-se alcoolismo. Suicídio lento chama-se drogadição. É a mente, é o mindset de suicídio. A pessoa vai se matando aos poucos, devagarzinho, né? Existe o suicídio lento das outras doenças. As pessoas que criam doenças. É uma forma de se matar. Queridos, a vida é linda, é maravilhosa. Vamos aceitar tudo. Toma essa cápsula. Eu aceito tudo. Eu aceito todos como são. Não briga não com as coisas. Agora, para você aceitar isso, você tem que entrar em paz com você. Você tem que entrar em concordância com você. E essa é a minha experiência que eu quero contar para vocês, de que a constelação familiar sistêmica me mostrou esse lado da vida, me mostrou esse lado do mundo, de poder ver tudo como é, exatamente, e ir aceitando. Foi difícil, passaram-se anos para chegar nesse momento, nesse ponto que eu estou. Mas eu digo para você, é possível. É possível não ter depressão, é possível banir o suicídio. Como a gente bane o suicídio? Tem feito, essa semana mesmo, teve 2 constelações, nos últimos quinta, sexta e sábado, eu facilitei 10 constelações, 2 tinham antepassados com suicídio. É uma barra, pesa, chega lá, todo mundo fica afetado, afeta 1, 2, 3, 4 gerações, tudo afetado por um suicídio que acontece lá. Então teve uma pessoa que o irmão dele se suicidou, do pai. Bom, aí ele cresceu, casou, teve um filho, que ele botou o nome do irmão que se suicidou. E aí a gente fez a constelação para liberar, né, esse rapaz dessa questão. Cortar isso aí. Nossa, ele saiu... no final da constelação, estava querendo voar, ele estava mexendo na mão. Falou que você está com a sensação. Eu quero sair voando. Leveza. Porque corta os laços, corta o que a gente chama de emaranhamento negativo, que te puxa para baixo. Tá? Suicídio é coisa séria. Okay? Não devemos brincar. E devemos sim ficar atentos e tratar as ramificações familiares. Está nisso, pessoal, está nisso, está no entendimento, na aceitação dos nossos antepassados. Vou falar mais para vocês da importância disso, vou falar para vocês da ordem do parto, o que significa você ser primeiro filho, você ser terceiro ou quinto filho ou filha, o que liga, o que muda na sua... Isso é maravilhoso. Tem um cara estudando isso chamado Danny Johnson. Vou falar bastante coisa para vocês disso aí. Tá bom? Gostou? Curte. Curte também meu canal no YouTube, se você quiser. Tem outros temas que podem te ajudar a ter uma vida melhor, menos depressão e menos tristeza e uma vida muito mais maravilhosa. Esse é o convite que eu faço. Obrigado pela atenção. Como diz Alice, berro, berro!